Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre atendimento e relacionamento com o cliente. Por que as nossas empresas são tão ruins em atendimento? Fiquem comigo que a gente já volta. Por que nós somos tão deficientes quando o assunto é atendimento e relacionamento com o cliente? É meio que unânime aqui no Brasil, e olha que ultimamente está muito difícil a gente ter a unanimidade em alguma coisa, mas é meio que ponto pacífico que quando a gente fala em qualidade no atendimento e no relacionamento entre empresas e clientes, nossos problemas são gravíssimos. Por isso, no comentário de hoje, eu quero examinar com vocês alguns pontos que nos levam a esse problema, que eu considero crônico aqui no Brasil. Por que somos tão ruins nos processos de atendimento e no diálogo com a nossa clientela de uma maneira geral? A questão é tão evidente que qualquer um para quem a gente pergunte vai ter muitos exemplos. Nossos profissionais e nossas empresas não conseguem estabelecer um diálogo mínimo saudável com o público. Mais do que isso, na maioria dos casos, falhamos em entregar padrões mínimos de qualidade. Somos mal atendidos e desrespeitados em praticamente todas as interações que temos no nosso dia a dia. É até curioso que em aula, quando eu peço para a galera trazer exemplos de bom atendimento, de um atendimento surpreendente, quase ninguém levanta a mão. Agora, se eu pedir para os alunos trazerem seus próprios exemplos de quando foram mal atendidos, de quando foram desrespeitados, aí a galera vai levantar a mão em peso, quer dizer, eu tenho que controlar ali, porque senão a aula acaba só com a galera falando dos seus casos de mau atendimento. E aí, se a gente tem problemas de atendimento e de relacionamento com o público, é óbvio que a esfera de serviços acaba sofrendo muito mais com isso. A prestação de serviços aqui no Brasil, em geral, é péssima. E o varejo também vai sofrer bastante desse mal, e só para deixar claro, o varejo vende produtos, mas o negócio em si é a prestação de serviço. Um serviço onde o aspecto central ali é o atendimento ao público, que vai até a loja para adquirir algum tipo de item, algum tipo de bem. E aí eu vou fazer já uma ponderação por aqui. Por quê? Porque empresas são estruturas complexas, é muito difícil garantir que todos os setores e equipes estejam 100% alinhados e bem orientados naquilo que é preciso entregar. Portanto, é natural em qualquer empresa, em qualquer sistema complexo, que falhas aconteçam. Só que a gente vai falar aqui de um problema maior, que vai além das falhas que são esperadas e até naturais dentro de sistemas complexos. A gente vai falar de uma falta de compromisso sistemática e de uma ineficiência crônica em praticamente todos os processos de interação com o público que a gente tem por aqui. Portanto, são coisas bem diferentes. Algum nível de falha que é esperado no funcionamento de qualquer sistema, o que não quer dizer também que a gente não deva buscar sempre corrigir e reduzir esses índices de falha, e por outro lado, sistemas que falham praticamente o tempo todo, ou que funcionam de forma tão ineficiente que a exceção passa a ser quando a coisa acontece da maneira correta. Portanto, são coisas bem diferentes. E esse é um tema que eu já tenho vontade de desenvolver há muito tempo, porque tem relação direta com a esfera de marketing de serviços, a área inclusive que foi tema da minha pesquisa na época do mestrado lá e da minha dissertação. Na época eu falei sobre construção de marca em serviços de saúde, que são serviços extremamente complexos. Ou seja, eu pesquiso e leio bastante sobre isso já há algum tempo, mas também eu entendo que essa é uma nova fronteira competitiva que as empresas têm que desbravar daqui por diante, que é o quê? A questão da experiência. A fronteira competitiva daqui para frente vai ser sustentada pelas experiências que uma marca é capaz de gerar e o quanto essa marca consegue criar e manter vínculos e relacionamentos saudáveis com seus públicos, com seus stakeholders. Também aí a capacidade de atendimento e a qualidade dessas interações e das entregas vão ser elementos chaves para o sucesso.
E além de ser um tema que eu considero super importante, nos últimos meses a gente teve vários acontecimentos que me chamaram a atenção e por isso mesmo eu achei que já era a hora desse episódio sair. O caso, por exemplo, da morte do cãozinho Joca durante o transporte dentro de um avião da Gol é com certeza um caso emblemático, um exemplo grotesco de como uma cultura de atendimento ruim pode gerar danos, às vezes, irreversíveis. Também nos últimos meses eu tive maior contato com o atendimento em hospitais públicos e unidades de saúde por conta dos problemas de saúde do meu sogro, já falecido, e é impressionante constatar que os serviços prestados são extremamente ruins. Nessa via crucis que foram os seus últimos meses de vida, ele passou por inúmeros atendimentos e exames, muitos no serviço público, mas muitos também na iniciativa privada. E aí eu posso garantir a péssima qualidade e a irresponsabilidade, o desinteresse na prestação de serviços está longe de ser o mal apenas da esfera pública. Boa parte das empresas brasileiras, infelizmente, parece inclusive se inspirar ou se acomodar com essa situação e acabam tendo um funcionamento e uma performance muito semelhante e aí por vezes até pior que na esfera estatal, porque existe esse mito de que o serviço público é muito ruim e o serviço privado é muito bom. Não, aqui no Brasil, né, isso é um mito. Na verdade, em nível de qualidade, desinteresse, irresponsabilidade, enfim, incompetência, em muitos setores a coisa ali está pau a pau e pode ter certeza que se a gente for pincelar e olhar no detalhe os exemplos, a iniciativa privada vai ganhar em ruindade, em incompetência em vários deles. No caso do meu sogro, ele tinha um problema grave, certamente tinha poucas perspectivas, mas é fato que os processos confusos, a incompetência estrutural dos prestadores de serviço e seus encaminhamentos incompletos ou mal feitos foram agravantes consideráveis. A sensação que a gente tem, e conversando com outras pessoas que já passaram por isso, com seus familiares e amigos, é quase sempre a mesma. O paciente, quando vai parar nas mãos dessa galera, morre mais rápido. Então reparem que a gente está diante de um problema que não está setorizado ou na esfera pública ou na esfera privada. A nossa cultura porca de atendimento é resultado de problemas estruturais muito graves. E claro que, puxando a sardinha para o tema central do nosso canal, que são negócios, quando somos ineficientes ou incompetentes na geração de valor, na entrega de valor para os nossos clientes, a gente perde em competitividade, o que inclusive afeta também a esfera pública, mas aí já é papo para um outro programa, vou deixar esse tema para uma próxima oportunidade. Mas isso mostra também a complexidade do tema. E aí, eu já quero adiantar que não tem como em um episódio só a gente esgotar todo esse assunto. São muitas dimensões, são muitos fatores diferentes envolvidos no que a gente pode chamar dessa cultura de atendimento de excelência, de questões econômicas, sociais, até direcionamentos gerenciais, são muitos os aspectos que influenciam diretamente ou indiretamente. E, no caso brasileiro, acabam reforçando os problemas que a gente já tem por aqui. Isso me remete também a uma pergunta que recebi de um aluno durante uma aula. Ele foi bem direto: professor, se as boas práticas de atendimento são tão importantes para o resultado satisfatório de um negócio, por que as empresas insistem em não investir nisso? Na época, a minha resposta em sala foi de bate-pronto. Porque boa parte dos negócios hoje são tocados por gente com uma visão curto-prazista e sem qualquer orientação estratégica. Nesse cenário, é natural que muitas decisões que focam em qualidade e entrega de valor sejam deixadas em segundo plano, enquanto ações que são bem mais orientadas para encurralar o cliente e deixá-lo sem saída acabam sendo muito bem recebidas. Mas é claro que essa resposta foi uma resposta muito objetiva, ali, direta. A questão é bem mais complexa do que essa resposta que eu dei. Por isso, esse episódio do Review vai tentar responder a essa pergunta feita por um aluno há alguns anos atrás, desdobrando a resposta em pelo menos 5 perspectivas diferentes. São elas que a gente vai ver na sequência. A falta de uma definição clara sobre qualidade e proposta de valor, a cultura predominante e o histórico de péssimo atendimento no Brasil, a visão de curto prazo e a ausência de uma orientação estratégica,
grau de instrução, educação e treinamento para as lideranças e equipes, e a falta de valores e corrosão da ética. 5 pontos aí para a gente falar rapidamente. Vamos pela ordem. Primeiro fator, a falta de uma definição clara sobre qualidade e proposta de valor. Pode parecer besteira, mas na maior parte das vezes falta uma definição clara sobre qualidade e entrega de uma proposta de valor. Em muitos cenários que a gente tem por aqui, sequer temos boas referências do que seria qualidade na entrega, excelência na prestação de um serviço. Em cenários mais amadurecidos, os níveis de qualidade rapidamente acabam se ajustando por 2 razões. De um lado, tanto o nível de exigência do público é maior, quanto por outro lado, o nível dos prestadores também é maior. Tanto eles, naturalmente, são mais condicionados e preparados para entregas de maior valor agregado, como também a competição vai forçar que a galera mude de postura caso eles ainda não tenham atentado para isso. Ou seja, nesse tipo de cenário, os sistemas quase que automaticamente vão se comportar de uma forma mais elaborada e cuidadosa, o que vai refletir em entregas melhores. Em cenários menos competitivos, ou onde o nível de entrega é muito baixo, o efeito é inverso. Como todas as estruturas estão voltadas para uma entrega de menor valor, dificilmente alguém vai se posicionar acima dessa régua de qualidade. E em muitas situações, inclusive, aquele que se posicionar acima dessa régua vai enfrentar uma resistência enorme do próprio mercado. Não apenas os concorrentes, como outros agentes econômicos e grupos podem se blindar ainda mais para tentar forçar que a empresa que realiza uma entrega fora da curva se rebaixe e fique no mesmo nível dos demais. Isso acontece também dentro de equipes, sabe? Quando você tem uma equipe que já está acomodada ali no famoso pacto da mediocridade e chega um funcionário novo cheio de gás, querendo entregar muita coisa, toda a galera se blinda ali e se une para tentar puxar esse cara também para o mesmo nível do pacto da mediocridade. Acontece dentro de empresas e acontece no mercado de uma maneira geral. O segundo fator que a gente tem para analisar é essa cultura predominante e o histórico de péssimo atendimento no Brasil. O fato da gente ter esse histórico de péssimo atendimento reforça o problema. As pessoas estão há tanto tempo e com tanta intensidade experimentando níveis de atendimento e de entrega extremamente baixos que simplesmente a gente se acostuma com isso. É como se o público tivesse perdido ali os parâmetros daquilo que é um bom atendimento. Inclusive, em muitas das minhas aulas e consultorias, eu coloco isso como uma excelente oportunidade, porque no final das contas, se a régua é tão baixa assim, não é nenhuma grande tarefa que uma empresa se destaque pela qualidade do atendimento, muitas vezes fazendo nada além do óbvio que se espera dentro de uma sociedade e de um mercado civilizado. Mas vejam que até isso, fazer o óbvio e o básico ali, o essencial, é meio que difícil por aqui. O aspecto histórico também tem uma outra influência fundamental no que a gente entende como uma péssima cultura de atendimento. A nossa formação social ao longo dos séculos, as desigualdades entre os grupos, o modelo extrativista predominante em nossa economia durante muito tempo, desde o surgimento do nosso país, e a noção quase feudal de hierarquia, são fatores que pesam ainda hoje na nossa capacidade de entregar atendimento de qualidade. Todos esses elementos reunidos consolidaram uma cultura que acredita que somente uma pequena parcela da população de fato seria merecedora ou estaria, por assim dizer, apta a ter acesso a produtos e serviços de maior valor agregado. Para o restante da galera, qualquer coisa que se entregue já seria muito, porque outros grupos sociais são encarados quase como povos, entre aspas, selvagens. Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas vejam que na maior parte das empresas existe uma orientação muito clara sobre qualidade ligada ao preço cobrado. E essa orientação muitas vezes é tácita ali, ela não está explicitada nas falas ou nos manuais, mas é um entendimento comum que vai desde o estagiário até o CEO da empresa. Produtos e serviços tidos como mais baratos serão automaticamente pensados para ter uma entrega duvidosa, porque as pessoas vão pensar que isso é parte natural do processo.
Sabe quando você compra alguma coisa barata e quando você vai usar, aquele produto não funciona da maneira correta ou não entrega exatamente aquilo que era esperado e alguém diz assim pra você: bom, por esse preço que você pagou, você ainda esperava que ele funcionasse? É mais ou menos essa linha de raciocínio. Mas será que isso tem cabimento na prática? Eu oferecer produtos e serviços que são incompletos ou incapazes de gerar os benefícios mínimos esperados, simplesmente porque eles foram formatados para um público de menor poder aquisitivo? Isso faz sentido? Claro que existe uma questão do custo. O produto ou serviço, para ter um preço mais baixo, vai precisar eliminar custos do seu processo produtivo ou do seu processo de entrega. Logo, em alguma medida, a qualidade tem que ser repensada, no mínimo, não necessariamente afetada. Mas vocês conseguem perceber que muitas vezes a orientação já é por um produto ou serviço de má qualidade, simplesmente porque as pessoas acreditam que o público não é merecedor? Quer dizer, eu estou tratando com esse público aqui, classe C e D, então pode entregar qualquer coisa. Mas se a mesma empresa for prestar serviço para um público B ou A, aí ela já muda de postura completamente. Isso é um erro grave, porque passa a limitar a qualidade e direcionar políticas de atendimento pelo segmento de público, e não raro pelos preconceitos que a alta gerência possui em relação a tais segmentos de clientes. Já vi negócios onde a equipe justifica a sua incompetência ou ineficiência por conta do preço mais baixo. Aí olha que curioso, num processo de atendimento, por exemplo, os profissionais vão falar assim: o cliente, no caso, tem mais que esperar mesmo. Afinal, pelo preço que nós cobramos aqui, o que ele quer? Uma entrega eficiente, uma entrega dentro do prazo? Se ele quer ter um atendimento melhor, então ele que pague mais caro na empresa X ou Y. Eu já ouvi esse tipo de fala e certamente você, no teu histórico aí profissional, também já ouviu asneira semelhante. E isso é um absurdo total. E também a prova cabal da ignorância de grande parte dos nossos gestores e das nossas lideranças empresariais. Criar produtos e serviços mais acessíveis e com preços mais competitivos é uma coisa. Usar isso como desculpa para não trabalhar direito e não entregar o mínimo que se espera, ou ainda iludir o consumidor simulando entregas, prometendo coisas que não serão cumpridas, é um outro problema totalmente diferente. Isso nos leva ao terceiro ponto, que é a visão de curto prazo e a ausência de uma orientação verdadeiramente estratégica. Esse é um outro ponto que serve como base para uma cultura de atendimento medíocre. Isso tem relação direta com a postura das lideranças e principais executivos de uma empresa por conta de uma visão curto-prazista predominante nos dias atuais. Em diversos episódios aqui do nosso podcast, do nosso canal, eu já tratei desse assunto, sobre as falhas da estratégia, a falta de visão. Inclusive, em alguns momentos, eu falei diretamente do conceito de não estratégia, quando o camarada confunde tanto as coisas que, na verdade, nunca tem uma estratégia de fato estabelecida, e isso acaba virando um padrão dentro daquela empresa. As falhas de liderança e a ausência de direcionamento criam essa insegurança e instabilidade entre as pessoas. E aí você tem insegurança, o caos, processos redundantes que ajudam a fortalecer uma cultura de descompromisso com os resultados e com a entrega de real valor. As equipes tornam-se inseguras, adotam a mesma postura reativa das lideranças, da chefia, ao mesmo tempo em que se blindam contra potenciais problemas, porque aí a ideia passa a ser tirar o seu da reta, o famoso, né? Tirar o seu da reta. Eu não quero assumir a responsabilidade ou a potencial culpa por isso. Isso, na prática, resulta em apego excessivo às normas, robotização, entre outros problemas. Nesse caso, além da falta de uma visão clara sobre a importância de cada setor ali da empresa para o resultado final do negócio, a gente pode também ter uma empresa que se apega de forma desnecessária a processos e a mecânicas de controle, porque os setores passam a não confiar mais uns nos outros e ninguém quer levar essa culpa no final caso algum problema aconteça. Isso tudo misturado cria esse caldeirão onde muitas prioridades são colocadas, menos a satisfação do cliente e a entrega de valor. Em outras palavras, o cliente passa a ser o último na fila das prioridades. E é claro, num cenário tão instável, tão espinhoso, onde as lideranças não sabem sequer para onde vão, não possuem uma estratégia bem definida ou focam apenas nas ações de resultados imediatos, quase sempre o clima é do famoso salve-se quem puder.
Não existe a menor possibilidade da gente ter uma cultura de excelência nesse tipo de cenário. Quando acontece, é um milagre, porque você possivelmente encontrou um funcionário que, por conta própria, leva isso a sério, muito aí apegado a seus valores pessoais. Mas não espere dar essa sorte muitas vezes. Até porque esse funcionário que está bem fora da curva não vai ficar muito tempo nesse tipo de empresa ou vai acabar sendo puxado pelo pacto da mediocridade que a gente falou ainda há pouco. E aí o quarto ponto é um desdobramento do terceiro: grau de instrução, educação e treinamento para as equipes. Se essas empresas não possuem estratégia consolidada, preocupam-se apenas com resultados imediatos e sequer sabem o que significa criar uma cultura de excelência, claro que elas não vão investir em capital humano. Isso se reflete na maneira como contratam, tentando sempre capturar os profissionais pelo menor valor possível, mas também na maneira como inserem esses profissionais no ambiente da própria empresa. Não dão treinamento, não existe um tempo de adequação e vai ser improvável que a direção faça qualquer investimento em qualificação do time. Aí a gente chega num beco sem saída. Se as lideranças acreditam que as equipes de vendas, de atendimento e de relacionamento com o cliente não têm importância ou qualquer impacto significativo para o resultado e que tais funções podem ser exercidas por qualquer um, não temos muito o que fazer, exceto contar com a sorte de encontrar pelo caminho colaboradores que sejam fora da curva. Mas na média, a qualidade vai ser sempre péssima. É aquele ditado: uma andorinha só não faz verão. Também é preciso reforçar esses valores com profissionais de natureza mais técnica e interna, mas que também lidam com o público em alguns momentos. Os setores de educação e da saúde são bons exemplos. Profissionais técnicos como médicos, enfermeiros e professores não podem focar apenas nas competências e habilidades na sua conduta diária e esquecer dos princípios básicos de relacionamento com o público. Em muitas situações, o profissional fica tão orientado a aspectos técnicos da sua função que ele se esquece que está diante de outro ser humano. Isso nos leva a problemas como a falta de empatia e a falta de humanização nos processos de atendimento. E só para deixar claro, a falta de empatia e de humanização não são problemas que estão restritos aos setores que eu citei, educação e saúde. Essas são questões observadas facilmente em quase todos os mercados. O caso do cachorro Joca é um excelente exemplo de que, quando o foco deixa de ser o relacionamento entre as pessoas e a entrega de valor e a solução dos problemas, erros terríveis podem acontecer. E aí, por fim, a gente chega ao último ponto, que é falta de valores e corrosão da ética. E eu ainda adicionaria aqui um complemento, que é a falta de uma cultura de responsabilidade. Em cenários caóticos, prevalece uma ideia de cada um por si. E aí, naturalmente, as pessoas vão adotar uma postura padrão. As lideranças se esquivam das suas responsabilidades e aí, num efeito cascata, todos os demais funcionários também vão tentar se esquivar das suas responsabilidades. Isso pode ter origem em períodos históricos de natureza mais feudal, como eu já citei, ou com base aí no coronelismo, também já foi tema de um episódio aqui do Talk to Biz, ou ainda nessa questão das divisões e desigualdades sociais, onde, sei lá, você tinha um sistema ali muito mais próximo do sistema de castas, que estava aí 100% ou quase 100% institucionalizado. Partindo dessa ideia, um lorde soberano, que pode muito bem ser o fundador de uma empresa ou um diretor, traduzindo para um cenário corporativo, dificilmente é questionado ou assume a responsabilidade pelas falhas acontecidas. Rapidamente a culpa recai para alguém no nível mais baixo e depois que é repassado para alguém do nível mais baixo ainda. Ou seja, a gente tem de novo esse efeito cascata, onde ninguém assume a responsabilidade pelos erros cometidos. Vamos voltar aqui para o caso da Gol e do cãozinho Joca. De quem foi a culpa no final das contas? A complexidade estrutural das organizações acaba inclusive tornando essa responsabilidade difusa.
E aí a gente pode ter um culpado direto, mas certamente a gente vai ter vários responsáveis por esses processos equivocados. Em muitas situações, sequer a gente tem a culpabilidade no sentido de existir a intenção ali de prejudicar ou de causar o prejuízo, o que na terminologia jurídica a gente chama de dolo. Mas certamente temos muitos responsáveis que deixaram de atuar ou se omitiram diante do problema. E essa responsabilidade tem que começar com as lideranças, não tem como ser diferente. Esse exemplo é sempre top-down. Se as figuras de autoridade e de comando dentro de uma empresa são as primeiras a apontar o dedo e a fugir das suas responsabilidades enquanto líderes, é claro que os liderados vão adotar uma conduta muito semelhante na tentativa de se protegerem. É o que eu chamo de uma cultura da sem-vergonhice. O Brasil, enquanto país, enquanto sistema econômico e político-social, infelizmente é um cenário propício para que valores sejam deturpados e padrões de comportamento antiéticos prevaleçam. Isso começa pelas autoridades máximas, seja de um país falando da esfera política ou da alta direção falando de uma organização empresarial. Se essas lideranças adotam condutas questionáveis, pouco transparentes ou abertamente atropelam valores em nome de benefícios diretos, é claro que isso vai servir de modelo e de exemplo para que outras pessoas em outros níveis também atuem sobre os mesmos princípios nas suas próprias áreas de influência. Entre outras coisas, esse é um dos pontos que faz com que a corrupção por aqui seja tão obscena, seja tão despudorada. E faz também com que ela seja um problema estrutural, quase que institucionalizada em todas as esferas da nossa sociedade. Inclusive tem um episódio recente do Talk to Biz, número 208, onde eu converso com o querido Alexandre Capelli sobre ESG, sobre compliance, sobre governança e sobre princípios básicos que deveriam nortear não só a atividade empresarial, como todas as atividades dentro de uma sociedade que se pretende mais ética, mais justa, mais civilizada. Vale a pena vocês voltarem aí no feed para ouvirem esse episódio. E nem preciso dizer, nesse aspecto também estamos muito longe de padrões mínimos, mas esse é um tema que valeria um programa inteiro só para falar dele, então vamos deixar isso também para uma outra oportunidade. Como conclusão, toda vez que uma empresa interage com o público, estamos diante de um momento da verdade. Na literatura do marketing de serviços, momentos da verdade são oportunidades para a empresa construir vínculos e fortalecer relacionamentos de longo prazo, além de garantir as entregas e promessas da marca. O fato de sermos tão ruins no atendimento reflete diretamente no vínculo de confiança que conseguimos estabelecer com os nossos clientes. E esse é um desafio complexo, como vocês viram ao longo desse episódio. Mas ele começa a ser resolvido quando passamos a compreender que negócios são feitos por pessoas, entre pessoas e para pessoas. Pode parecer clichê, mas colocar as pessoas no centro das tomadas de decisão, colocá-las como prioridade, já é um excelente começo. As trevas da ignorância no que se refere a atendimento e relacionamento com o público precisam ser superadas, tanto por quem atua nas linhas de frente, quanto por quem ocupa posições gerenciais e de liderança. Esse é um passo fundamental para a nossa competitividade futura. É isso, meus amigos. Esse foi o comentário de hoje. Nos vemos na próxima. Até lá!